Olá, bem-vindos ao nosso Pod Café. Golinho. Ai, que delícia, Que um delícia. cafezinho logo cedo. Tá bom, hein, esse café? Tá bom o café e tá bom o papo hoje. Não, pois é. Vamos logo pra apresentação, que a gente quer entrar Vamos, logo tem no muito conteúdo papo. hoje, gente. Muito conteúdo. Vocês vão gostar muito, bom. gente. Muito bom, de verdade. Bom, vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela é natural de Santa Gertrudes, mas ela mora há 10 anos em Piracicaba, né? Ela faz 40 anos agora, nesse próximo mês de dezembro. E ela Ela é truta, sagitariana. Sagitariana. É, algo de vibes. Muito bom. Aqui tá tudo em fogo hoje. Leonino, 2 sagitariano. Tá. Papo entre amigos mesmo. Ela trabalhou há 12 anos com saneamento, mas há 6 anos ela atua como uma terapeuta, e nós já vamos discernir melhor sobre isso, né? E uma coisa que ela falou que é interessante é que ela se tornou terapeuta em consequência do próprio autoconhecimento. Então, assim, fez ela mudar de área, assim, porque ela tem formação em engenharia ambiental, e aí ela entrou nessa área da terapia como terapeuta. Então, essa jornada que ela vai explicar pra gente legal. Foi uma mudança radical, mas graças a Deus. Sim, muito bom. Porque vai ser muito bom. Tem especialização também, já dando a dica, tá, gente, do assunto. Hipnose clínica, constelação familiar sistêmica e programação neurolinguística. E depois vocês vão saber qual é a área. Mas o que eu achei interessante da nossa convidada é que ela é uma pessoa, assim, prática. Então, eu vou usar até uma expressãozinha que ela dividiu com a gente. Se tiver que tirar o dente do siso, gente, tira os 4 de uma vez. Não vai tirando um de cada vez, não. Sofre de uma vez só. Entendeu? Ela é dessas, entendeu? Já vai logo no problema, né? Na raiz do problema e já resolve. Mas, por último, não menos importante, é a mãe da gatinha Manuela, a nossa convidada de hoje, Thaís. Obrigada por essa apresentação. A gente agradece. Muito feliz de ter aceito o convite e é um papo muito bacana e acho que muito rico. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Mas antes da gente entrar no exatamente o que você está fazendo, a gente queria que você desse uma pequena pincelada na sua formação. Em que momento da sua vida você viu que fala assim, opa, acho que o meu propósito é outro aqui? Perfeito. Bom, como a Van colocou, né, eu sou engenheira ambiental de formação, trabalhei muitos anos tratando água e esgoto e sempre sofri de crises de ansiedade, mas tinha muita resistência para admitir isso, né? Dentro ali dos meus gatilhos de ansiedade, eu tinha muitas crenças de escassez, então eu não gastava com terapia porque dava tchau de mão fechada, né? E em 2018 a vida foi trazendo uma série de desafios e a ansiedade inviabilizou completamente a minha vida. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais me alimentar e aí não teve jeito, eu precisei me abrir para esse universo. E logo no primeiro contato que eu tive com esse universo das terapias integrativas foi um encantamento muito grande. E como sempre gostei muito de estudar, as pessoas falavam, né, por que você não faz barras de Access, por exemplo? Aí ao invés de passar pela terapia, eu fazia o curso de formação, porque eu queria saber o que tinha por trás, quais eram os princípios. E aí fui fazendo uma série de cursos, a maioria deles de base mais holística, mais energética, espiritualista, e a hipnose clínica, que é meu carro-chefe hoje como ferramenta de atendimento, ela veio para mim através de um sonho, gente, foi muito engraçado. Legal. Isso aqui tá me remetendo um pouco a isso, né? Eu saí da engenharia, de uma carreira consolidada a princípio para atuar como reikiana, olha a loucura. E eu já tinha saído da engenharia quando eu sonhei que eu estava num programa de televisão, e num ambiente bem parecido com esse, e o entrevistador falava assim, conta pra gente um pouquinho da sua história, desde a engenharia até você se tornar essa hipnoterapeuta de sucesso. E aí no sonho eu pegava o microfone toda plena, e aí eu acordei num sobressalto, eu falei, gente, hipno o quê? Aí peguei o telefone assim, e pra vocês terem uma noção do quão desconectada eu tava do tema, eu digitei hipno com I, eu não coloquei o H. E aí o Google falou, você quis dizer hipnoterapeuta
terapeuta, hipnose clínica. Eu falei, gente, por que eu sonhei com isso? Nossa, que O que isso quer dizer? E aí comecei a pesquisar hipnose clínica e foi aí que eu despertei para essa atuação mais clínica, né? Então hoje eu uso como, a Vã colocou aí como ferramenta de atendimento, principalmente a hipnoterapia, né? A hipnose clínica, a clássica e a ericksoniana, a constelação familiar e a reprogramação neurolinguística, mas eu brinco que eu tenho uma maleta de ferramentas holísticas que tá aqui, né? Sim. Sempre que necessário, elas entram Pra em complementar. ação também, né? Que eu sempre fui buscadora espiritual acima de tudo, né? Na essência. Muito bom. E esse sonho tá me lembrando bastante esse momento aqui com vocês. Olha, eu gostei do programa de sucesso, uma pessoa de sucesso, tudo de sucesso. Muito bom. E que vá pro universo, viu, universo? Vocês estão escutando, né? Então tá bom, É isso obrigada. A gente joga pro universo. Ô, tá, e pra que área que você foi? Porque assim, eu tô entendendo que quando você foi estudar, você acabou se curando também, você encontrou as Sim. suas respostas. Perfeito. Mas a pergunta é, você, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale pra gente. Você se especializou no que você foi se curar ou você foi pra alguma outra área? Porque Uhum. por exemplo, a gente já teve convidados que trabalha com burnout, mais a área profissional, para estabilizar a pessoa saber o que vai querer fazer da vida. Certo. Tem pessoas que vai mais para a área familiar, então relações de pais e filhos. Qual área você foi? Focou mais, E né? focou mais. Uhum. E se era a sua área que você foi Sim, procurar faz a muito cura? sentido, né? Eu vejo isso acontecer com muitos profissionais, né, da área das terapias. A nossa própria história de autocura, ela costuma ter muito a ver com a área de atuação, né? Quando eu tive esse despertar para as terapias integrativas, eu fiz tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho muita clareza que a grande contribuição no meu processo foi da constelação familiar sistêmica, né? Muito dessa ansiedade que eu tinha, das próprias crenças de escassez que fazia eu viver naquele estado de medo, de que o dinheiro ia faltar, que o dinheiro ia acabar, era tudo da linhagem, né? Tudo da minha ancestralidade. Então, hoje, independente da ferramenta, eu atuo facilitando a cura ancestral, a cura através da nossa ancestralidade. Sem sombra de dúvidas, foi o que mais contribuiu no meu próprio processo, né? E é o que eu estou multiplicando. E é lindo. Eu tento fugir desse nicho, mas a vida sempre me puxa de volta para ele. Era teu propósito. Sim, com E aí, certeza. só para as pessoas que são mais leigas, como eu, no assunto também entender, se você puder dar uma prévia, assim, do que seria a constelação familiar, na verdade, e como ela agrega o seu trabalho hoje, né? Perfeito. Bom, hoje o meu trabalho ele é basicamente feito juntando, né, a hipnose clássica com a constelação familiar. Então, vamos lá. Do ponto de vista da hipnose clássica, não importa qual seja o sintoma que a pessoa está passando, se é ansiedade, depressão, insegurança, fobia de lagartixa. De altura, como eu, né? Você tem? Tenho. Por favor, doutor. Todo sintoma tem uma causa. Então, nossa, pânico. Não é nem medo, é pânico. Vamos olhar para Só isso. frio, assim, juro. Só um parênteses, uma vez eu tava assistindo um filme, nunca mais esqueço, chama Limite Vertical. Sei, E era sobre alpinismo, assim, no cinema, de ficar olhando pra tela, minha mão transpirava de nervoso. Interessante. Tá de brincadeira. Pânico de altura mesmo. E Ai, tinha uma pé na roda gigante. Brincadeira. isso que você relatou, Fer, comprova que para a mente inconsciente, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, não existe diferença entre realidade e imaginação. Veja só, lembra a gente falou sobre transe hipnótico? Sim. Você estava ali num ambiente cinematográfico, Seguro, mas quem produz a reação do medo, que é uma reação automática que você não controla, é o inconsciente. Então, para o inconsciente, tanto faz se aquilo é realidade ou não, ele manifesta o sintoma da mesma forma, né? Então, do ponto de vista da hipnose clássica, não importa qual seja o sintoma, ele tem uma causa. E aí a gente faz regressão de memória para encontrar a causa do sintoma na mente inconsciente. Então, eu vejo dessa forma, a mente inconsciente, no caso eu tenho a minha, você tem a sua, a Vã tem a dela, ela é um compilado de programações mentais que a gente foi baixando como um download, né, ao longo das experiências de vida. As crenças, né, que a gente
gente vai absorvendo ali no núcleo familiar, com pai, mãe ou tutores, e o que vem a ser o inconsciente familiar, né? Então tem a mente inconsciente, que ela é minha, é um universo meu, é reflexo da minha experiência de vida. Mas o inconsciente familiar é como se ele fosse um universo mais amplo, ele contempla o nosso inconsciente, mas ele é um universo amostral maior, né? Então, até 7 gerações das pessoas que vieram antes de nós, a história de luta, de dor e sofrimento e as potencialidades também, né, dos que vieram antes, interferem de alguma forma na nossa condição de vida. Então, o meu protocolo de atendimento hoje, ele é basicamente esse. Não importa o sintoma, existe um diálogo interno ali, né? É como ser, parece que, eu sinto que, exemplo, é como se eu não merecesse ser feliz, é como se eu tivesse mais que sofrer, enfim, isso é o que eu chamo de diálogo interno. A gente, através da regressão de memória, encontra quando, onde, como e com quem a pessoa aprendeu a perceber a realidade daquela forma. Mas regressão de memória por si só não é terapêutico, né? A gente levar o paciente de volta para o ponto de origem de uma limitação e soltar ele lá não contribui em nada. O que é terapêutico é a ressignificação daquele evento, né? Daquele trauma e a reprogramação mental. E aí que eu trabalho muito com a constelação familiar. Por quê? A primeira infância, ela é a fase onde a nossa HD, ela está recebendo mais programações. É como se nós nascêssemos com um computador vazio, zerado, né? E à medida em que vamos tendo ali as experiências de vida, esses padrões de percepção do certo e errado, do bom, do ruim, da suficiência ou da insuficiência, do merecimento, do não merecimento, vão sendo instaladas. E aonde que a criança passa a maior parte do tempo? É no núcleo familiar, né? Então, a constelação familiar, ela é uma escola do saber, eu diria, que diz que todo sintoma manifestado em alguém, ele está a serviço do sistema familiar. Ele está, por exemplo, as crises de ansiedade que eu tinha por crenças de escassez, estavam manifestadas em mim, pedindo para que eu olhasse para algo no sistema familiar. Então, quando a gente dá voz ao sintoma, a gente compreende o propósito que ele está cumprindo, né? Que, do ponto de vista da constelação familiar, é pedir para que algo seja visto, algo que não está sendo visto seja olhado, e aí esse sintoma ele se dissolve. Então, o inconsciente familiar, eu brinco que ele é como se fosse um caldeirão. Quando a gente faz uma sopa, a gente joga vários ingredientes lá dentro, mas na hora que você come, parece que fica tudo com o mesmo sabor, né? Tudo remete a uma mesma memória afetiva ali, né? E é isso, é como se fosse esse tempero que mantém as gerações reproduzindo esses padrões, né? E hoje eu tenho me especializado cada vez mais no nicho de relacionamentos, porque esses padrões familiares que a gente vive, né, na infância, junto ao nosso sistema familiar de origem, eles refletem diretamente na maneira como a gente vai se relacionar. Totalmente. O relacionamento afetivo, ele é um espelho, né? Pessoas que falam, eu tô bem sem um relacionamento, eu não quero me relacionar. Muitas vezes existe um mecanismo de defesa ali, que é muito confortável, né, dependendo do ponto de vista, não estar em um relacionamento, porque o relacionamento, ele permite que a gente enxergue uma série de sombras que, às vezes, a gente sozinho não consegue compreender, né, então, todas essas dinâmicas mal resolvidas que as nossas versões mais jovens vivem lá atrás, que vão criando essas percepções da realidade limitantes, né, ou esses padrões de comportamento automático que a gente tem e não controla, a gente espelha tudo isso no parceiro, né? A maneira como a nossa criança aprende a buscar o amor dos pais diz muito sobre a maneira como, ainda que inconscientemente, ela vai buscar o amor do parceiro ou da parceira, né? Mais ou menos por aí, Fê. Nossa, muito bom, né? Outra. Não, muito bom. Manda bala, porque eu também tenho. Não, é porque assim, a gente. Você tá falando de
constelação, reproduzir, tarará, tarará, acho que deve ser dúvida também das pessoas. Sim. Bom, primeiro, acredito que seja mais mulher que procure o tratamento, o entendimento, enfim. Acredito, tá? Posso estar errada. Certo. Espero estar errado, mas acho que não estarei. E no caso, quando a gente vê assim, teoricamente, né? Poxa, você fez tanto homem quanto mulher, tá? A pessoa fez tudo certinho, tá? Tem um relacionamento, e aí o outro, o parceiro, seja um homem ou uma mulher, sei lá, trai. Ou a gente vê, por exemplo, esses casos de feminicídio, né? Que é uma coisa... Isso... Eu tô fazendo uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder no contexto que eu tô pensando aqui, não sei se eu vou conseguir me expressar para você. Mas, por exemplo, isso tem a ver com a minha postura, na maioria das vezes, eu contribuir para isso, ou tem algumas ações, por exemplo, num relacionamento a gente espera fidelidade, ponto, né? Óbvio, você tá com uma pessoa, a não ser que ambos sejam aptos a relacionamento aberto, mas desde que não, a traição, acho que é o ponto, a fidelidade é o ponto fundamental de uma pessoa escolher estar com a outra, senão eu fico solteira, eu fico com quem eu quiser. Muito bom. Isso, vou nesse ponto que eu acho que vai ficar mais fácil. Isso diz sobre o meu posicionamento no relacionamento, ou na sua experiência que você já viu de vida, tá? De atendimento. Ou isso é sobre aquela pessoa. Porque, te falo por quê? Quando a gente passa por uma traição, a primeira coisa, a gente se culpa. O famoso onde foi que eu errei, né? Exatamente. E assim, cara, às vezes não sou eu o problema. Tudo bem que pode ser que a pessoa já vinha dando sinais, né? E a gente não viu. Mas isso diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Pelo que eu entendi que você falou, o outro é mais o gatilho, não é isso? Eu diria que diz sempre sobre a gente. Inconscientemente, a gente cocria, né, essas situações. Tá. É isso que eu queria entender. Porque realmente a gente se olha assim e a gente fica se chicoteando. Nem assim, todo poxa. mundo, viu, Van? Tem muita gente que tem essa postura do escapismo, de não olhar pro seu 50%. Essa é uma tendência sua, de falar, nossa, onde foi que eu errei? Mas tem pessoas que só, o outro isso, o outro aquilo. Então eu costumo dizer que relacionamento, por que ele é o epicentro da dor, né? Porque é 50% cada parte, né? Entendi. Sempre vai ter uma fração da dinâmica ali que foge do nosso controle, mas inconscientemente a gente atrai certos perfis, porque o inconsciente, então bem rapidinho, nós temos 2 tipos de mente, a mente consciente ou a mente racional, que representa aí algo em torno de 10% da capacidade do nosso cérebro apenas, e ela é responsável por pensar. Então o consciente, ele pensa, ele analisa, ele classifica, exemplo, isso é certo, isso é errado, isso eu agi dessa maneira porque tal coisa, né? Então pondera. E a mente inconsciente, que é aí mais ou menos 90% da nossa capacidade mental, que ela não pensa, ela apenas sente e reage. Então todo comportamento que é inconsciente ou que é automático, que a gente não consegue controlar, está sendo regido pelo inconsciente. E aí esse inconsciente, eu tenho a minha mente inconsciente, que é reflexo das experiências de vida que eu vivi, do dia que eu nasci até o dia de hoje, mas ele está inserido no inconsciente familiar, né? Então, inconscientemente eu posso, por mais que eu queira ser feliz no amor, eu posso me sentir atraída por um parceiro que tem a tendência de trair as parceiras, porque eu estou sendo leal à história de dor e sofrimento das minhas antepassadas. Na minha própria história de vida, né, eu passei por esse evento de traição, e isso é recorrente na história da minha mãe, na história da minha avó, né? Então, enquanto terapeuta, eu preciso dizer que sempre é sobre nós, porque se a gente não tiver esse olhar de autorresponsabilidade, a gente acaba caindo no lugar do vitimismo. E o que é o vitimismo? Eu acreditar que
eu estou nessa condição por causa do que o outro me fez. Enquanto eu tenho essa crença, eu tô assim, ó, de braços cruzados. O outro que me fez esse mal, então o que compete a mim fazer para melhorar a minha realidade? Então, quando a gente traz sempre para nossa responsabilidade, pera lá, se eu estou criando essa condição ruim, compete a mim descriar e recriar, então eu tenho o potencial de ação, né? E o bendito do inconsciente, ele prega muitas peças na gente. O consciente, vamos fazer um paralelo agora com o dinheiro, o consciente, ele acha que a gente quer prosperar. Não, eu quero ser rica, eu quero ter muito dinheiro na conta, mas às vezes no inconsciente eu tenho crenças que diz, por exemplo, que o pobre é que é feliz, que o reino dos céus é dos humildes de coração, que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, o que é a hipnose, né? A hipnose, ela é uma ferramenta que dá acesso à mente inconsciente, aonde estão essas programações, né? Então, dentro de um relacionamento, o que eu vejo acontecer? As pessoas, os casais reclamam muito do outro, né? Então, vamos supor que eu sou casada com o Fernando. Porque o Fernando, ele não me compreende, ele não me ouve, ele não me ajuda, né? Sempre nessa postura. E às vezes ele tem consciência, ele quer mudar, mas ele também não consegue, né? Às vezes ele fala, pô, Thaís, eu entendo que eu preciso agir de uma outra forma, mas eu não consigo. E aí, trazendo para a minha parte, nessa hipótese, né, a gente tem um relacionamento. O Einstein tem uma frase que eu amo, que diz o seguinte, é insanidade insistir nas mesmas ações e esperar por resultados diferentes. Com certeza. Então eu vejo o pessoal, assim, no caso as mulheres, né, que acabam me procurando mais no primeiro momento. Ele age dessa forma, ele não muda. Eu falo, tá, mas se você quer resultado diferente, você precisa mudar a sua estratégia. Você já entendeu que a maneira como você age com ele não ajuda ele a mudar? Como seria, então, parar de acusar ele e olhar para o que vai dentro de você? Porque se, de repente, você agir de uma outra forma, ele vai responder de outra e o forma. outro reage de uma outra maneira. Se nada mudar, nada muda. Só que aí, no caso, essa mulher também não consegue agir diferente. Quando ela se sente rejeitada, ela também se isola, também fica agressiva, também ativa gatilho nele. Então, quando a gente está... Os dois precisam ser trabalhados, então, na verdade. Exatamente. Então, quando a gente está num conflito de relacionamento, o que é importante compreender? O que eu faço de forma automática que não é legal e eu não consigo agir de outra maneira, né? Que tipo de gatilho me ativa esse modo de ficar agressiva, ou de alterar o tom de voz, ou de me afastar, ou de não conseguir demonstrar afeto, e aí isso tem essa causa, né? E a gente vai desconstruindo tudo isso. Van, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Assim, pela sua experiência, né? Quando um casal te procura, por exemplo, você disse que a tendência é sempre um acusar o outro. Que eu acho que a gente percebe que é o mais comum, vamos dizer assim. Sim. Acho que é mais fácil você apontar para o outro, ele não faz isso, ela não faz isso, ela não me ouve, ela não conversa direito e tal, do que você olhar para dentro e tentar buscar suas respostas. Então, quando um casal te procura com um determinado problema, acredito eu que de início você ouça muito esse tipo de acusação entre eles. Aí o seu trabalho é justamente esse, trazer, fazer, peraí, vamos por partes, né? Cada um olhar para si e tentar buscar esse gatilho, né, o que despertou de cada um deles e tentar conciliar e falar, olha, se a gente não tentar se ajudar aqui, não vai dar em nada, né? Fazer a mediação do conflito, né? É sempre e tem casos 50%, que, tipo, a pessoa... Eu já passei por isso, tá? Não admitir? Não, eu fui fazer terapia e acabei terminando o noivado. Muitos, vamos. Que aí eu falei, cara, não vai adiantar eu mudar. Porque, na verdade, já não tinha o que mudar, entendeu? Exatamente. Ou um tá disposto a mudar, o outro não, enfim. Perfeito. 4 meses antes do casamento. Perfeito. Eu chamo isso de resultados inesperados. Então, tem pessoas que me procuram e chegam lá e falam assim, Thaís, eu preciso de ajuda porque eu preciso salvar meu casamento. Aí eu faço todo o protocolo, aí quando a pessoa vai pro retorno, eu falo, e aí, como é que tá a relação? A pessoa fala, larguei. E tem gente que... Salvar o casamento era a separação, na verdade. E tem gente que é o contrário, que chega lá e fala, eu tô num relacionamento abusivo, eu não tô feliz, eu preciso de força pra sair da relação. Que eu também atendo pessoas individualmente, né?
E aí a pessoa faz o protocolo e aí no retorno eu falo, e aí, saiu da relação? E às vezes ouço, imagina, tô na maior lua de mel. Olha só. Percebi que o problema não era o outro, que o problema era eu. Então, todas essas questões mal resolvidas que a gente traz da nossa infância, da nossa bendita criança interior, tem gente que tem preguiça desse assunto, né? Ai, não me venha com esse papo de criança interior. Falou, Mas é tudo ela como coloca, tá? real. Porque tem algumas coisas que a gente vê nas redes sociais que começa a falar de criança interior e fala, Dá uma preguiça, ai, né? nossa, gente, fala mais direto. É que eu sou assim. Sim. Aí eu falo, não, isso não tá didático. É porque Não, mas uma coisa que eu- cansativo. Mas Sim. se você se coloca numa situação, olha, sua criança interior assim, e vai na prática, Uhum. acho Sim, que, sim. pra mim, né, Sim. funciona assim. Agora fica na O que eu me cansa um pouco também. O que eu costumo dizer e perceber é que, assim, essas dinâmicas da criança interior ferida, que ainda está precisando se sentir amada, reconhecida, validada por pai e por mãe, isso se projeta na vida atual como um véu. E isso deturpa a nossa visão. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento e ela não tem clareza se ela está exigindo demais do outro ou se de fato é o outro que não satisfaz as expectativas e as necessidades dela, né? Então existe muito isso. Às vezes a pessoa ela acha que ela vai salvar a relação e ela acaba compreendendo que a relação não faz mais sentido para ela. E ela acaba, ao invés de ficar numa boa ali, ela acaba se retirando da relação. Isso acontece muito. E só aproveitando a pergunta que você me fez, curiosamente, eu tenho muitos clientes homens. Ai, que bom. Eu tenho. Os homens estão procurando Não sei se eu se tenho entender. uma energia mais masculina. Eu sei que é muito comum. Eu tenho lá uma série de avaliações na página do Google Meu Negócio. A maioria é de homens. Que legal. Eu tenho algo, eu falo que tem um pó de pirlim-pim-pim, assim, no meu campo, que deixa o masculino muito à vontade para falar de questões, assim, de disfunção erétil, de vícios, Que legal. com coisas que não pode falar aqui, né? Posso dar uma opinião, se te conhecendo há pouquíssimo tempo, como homem, eu acho que homem gosta de praticidade e de objetividade. Perfeito. Você, desde que a gente se conheceu, a gente bateu um papo, tudo, Sim. eu acho que você é extremamente... O próprio trabalho seu, que não é aquela terapia que às vezes o homem não gosta de fazer, que demora 2, 3, 4 anos, eu acho que o seu trabalho e a sua personalidade, você é extremamente objetiva. E você vai direto no assunto, olha, nós vamos tratar isso, sobre isso, durante tanto tempo, vamos buscar isso, para você se desenvolver. Então, assim, o homem gosta dessa Os parte homens de se praticidade. conectam. Então, eu acho que tem essa característica do seu perfil também. Até quando a Vanessa falou, né? Acho que para a constelação o público é mais feminino, de fato porque a constelação ela tem uma narrativa mais holística. Agora, o trabalho da hipnose clínica, ele é todo baseado na neurociência, né? Mente consciente, mente inconsciente. Então, os homens, eles que costumam ser mais céticos, mais resistentes, eles veem na proposta, na promessa da hipnose clínica uma coisa mais científica, que de fato todo o embasamento é muito Também científico. E é isso, ir na raiz da questão. Eu acho que nesse sentido, Fer, da minha atuação atual, nessa linha de terapia integrativa, a minha história na engenharia, ela deixou essa contribuição, porque eu tenho uma mente muito analítica, realmente, exatamente. sabe? Legal isso. E aí os homens, eles costumam se sentir muito à vontade comigo. Eu gosto muito disso, eu honro muito o masculino. Que é bem difícil pro homem falar de emoção, né? Sim, Bem difícil, bem raro, assim. Homem que... Aí eu acho que também tem a ver um pouco com, como você disse lá no começo, com a criação, com tudo. Sim. Eu sempre tive muito diálogo em casa, sempre conversei bastante, então pra mim é mais fácil me expor assim. Mas é muito difícil o homem, primeiro, aceitar, se abrir, falar de emoção e enxergar e admitir algumas coisas. É mais fácil apontar para o outro, né? Sim, e admite que precisa de ajuda, né? Sim. Tem muita cobrança e as benditas crenças, né? De que o homem não chora. Exato. Né? E a mulher, ela vai fazer... o homem não é frágil, né? O homem não pode ser frágil, né? O homem não se permite, tem uma tendência, né? Hoje está melhorando bastante mesmo, que bom, né? Mas a questão de se mostrar, se permitir se mostrar vulnerável. Isso, A mulher vai na manicure e ela faz terapia. Desabafa pra qualquer um. O homem não, ele fica mais na superficialidade, né? Então, eu estou aí disponível para acolher os homens que estão precisando muito recuperar também esse masculino, para poder equilibrar um pouco essas polaridades, né? Que os desequilíbrios nas polaridades das energias masculina e feminina
feminina, isso independente de gênero, de opção sexual, isso também é um conflito atual, né, que tem causado muitas separações, né, então eu também falo bastante ali na minha prática clínica, nas minhas mídias sociais, sobre a importância da gente manter em equilíbrio essas polaridades do masculino e do feminino, que é o assunto seria assunto para um outro encontro. Eu vou perguntar. A gente vê muito, a minha rede de convívio também é assim, a gente vê muito hoje as mulheres mais independentes, ok, a gente precisava dessa independência, né, desse empoderamento, mas perdendo também aquela referência que a gente tinha da mãe, da avó, de cuidar da casa, da família, de filho, de marido, né? Eu tenho núcleos de convívio que, assim, as minhas amigas que casaram, tiveram filhos, tarará, e segue o protocolo bonitinho e ok, e aquelas que nem pensam nisso. E tá tudo bem também, mas antigamente esse outro núcleo das que não, que estão com os pets, que estão, né, que preferem ficar solteira e viajar, enfim, e ter um relacionamento esporádico aqui ou ali, muito maior, mas sim, e crescente, né? E talvez essa que você falou agora, dessa polaridade, né, do quem é o seu feminino e o masculino, né? Acho que a busca da mulher para esse empoderamento, e eu falo por mim, porque eu já passei por isso também, de a gente querer ser o homem da casa, ser o resolver, né, coisas que a gente sabe que o homem, ele tá ali para isso, né? Ele tá ali para ser o provedor também, né? E hoje em dia a gente não aceita, né? Eu tenho dificuldade de aceitar isso, eu trabalho muito isso em mim. E eu vejo várias amigas nessa mesma talvez tenha partido para outro extremo para um dia chegar no equilíbrio, né? Exato, a gente está vivendo o momento do resgate, né? Exato. Eu queria comentar uma coisa a respeito, que é um conceito sistêmico, né? Sobre o feminino curado. Então, independente... Desculpa, só para complementar, que eu lembrei agora. E em relação a isso, o homem, por consequência... acuado, né? Porque hoje o homem, ele não sabe como ele vai tratar a mulher. Se ele é muito romântico, se ele é os padrões, né, de cavalheirismo, a mulher, né, tipo... Que emocionante. Muito. Se o cara não, né, o bruto, não sei o que lá. Então, assim, eu vejo que hoje tá difícil pro homem. Tá fácil. Porque ele não sabe como tratar uma mulher, né? Ele não sabe o que vai agradar mais, porque ao mesmo tempo a mulher tá muito empoderada e muito independente, mas ele tem o papel dele dentro de uma relação que ele também tem que se impor, que ele também tem que, né, tem que fazer o papel do provedor, tudo. Perfeito. E eu vejo isso, tipo, os meninos, os homens meio que perdidos, né, de como se posicionar. Então, acho que esse equilíbrio aí do yin yang... Isso. Tá desequilibrado hoje em dia, tá né? disfuncional. Isso, e a gente precisa falar sobre isso. E talvez muitos relacionamentos hoje não tão duráveis sejam resultados disso, por né? conta disso. Eu até astrologicamente falando, existe um movimento acontecendo aí que indica que nos próximos 2 anos o coletivo, de uma forma geral, o inconsciente coletivo vai estar sendo, não é nem convidado, é convocado a trabalhar o equilíbrio dessas polaridades em cada um de nós. Então, a polaridade do masculino e do feminino são potências que estão disponíveis para nós, independente de gênero, né? Então, há momentos em que eu posso e devo exercer mais o meu masculino, que é o meu potencial de empreender, de olhar para fora, de buscar algo maior e de correr riscos. E há momentos em que eu também preciso ativar aquele meu modo mais acolhedor, mais benevolente, mais pacífico, que é da polaridade do feminino. Mas tem um conceito que eu queria trazer, que eu acho que isso é de grande contribuição, é um conceito sistêmico, que diz o seguinte: a mulher, ela pode e deve fazer o que ela bem entender. Só que existe um conceito que diz sobre a função primária do feminino curado e a função primária do masculino curado. Então, a função primária do feminino, é ela olhar para si própria em primeiro lugar. Então, a mulher que está no feminino saudável, ela pode empreender, ela pode ser autônoma, independente, mas ela precisa cuidar desse feminino olhando para ela em primeiro lugar.
Porque quando a mulher faz isso, ela consegue ser para a família a plataforma de regulação emocional do lar. Sabe aquela coisa que muita mulher fala assim, nossa, se eu tô bem, parece que tudo vai bem na minha casa. Mas se eu tenho um dia difícil, aí meu marido fica estressado, minha criança fica doente, meu cachorro fica latindo. E de fato, esse papel de regular a emoção do lar é de polaridade feminina. Então, quando a mulher fala, pô, mas que saco, isso eu não tenho nem o direito de ter um dia ruim. Quando para a mulher isso é pesado, isso é um indício de que ela está com desequilíbrio na polaridade das energias, porque exercer esse papel para a mulher pode ser leve, pode ser muito honroso, inclusive, né? A função primária do masculino é olhar para fora, é primeiro buscar algo maior, é prezar pela segurança, depois ele pode olhar para os filhos, para a esposa. Então, esse é um conceito que eu gosto muito, que diz que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, só não se perder da função primária da mulher, que é olhar para si própria em primeiro lugar. E isso remete um pouco a alguns conceitos mais conservadores, até religiosos, né, que são muito atacados, né, pelas linhas aí do feminismo ou do machismo, porque como é que a mulher faz para olhar para si própria em primeiro lugar? Sendo que ela tem um monte de demanda para dar conta. Sim. Como para ela ser a plataforma de regulação emocional do lar, quem que vai regular ela? Como é que ela se autorregula para poder regular o lar? Através da conexão, né, com o divino. Então, por que o conceito da constelação familiar muitas vezes é visto como conservador? Porque ele tem esse princípio embutido, que a função primária do feminino saudável é buscar ao divino em primeiro lugar. A autonutrição do feminino saudável vem de algo maior. Ela se autonutre nas experiências dela com o divino, com o sagrado, e aí ela consegue ser essa plataforma de regulação emocional para o lar. Então, uma das maneiras da mulher trabalhar o feminino dela é desenvolver, não a religiosidade necessariamente, né? Mas a espiritualidade, de alguma forma, para ela poder se autorregular, se autonutrir e poder ser para o lar essa estrutura, né? Essa plataforma de regulação. Faz todo sentido. Sentido. Perfeito. Eu tenho experiência própria disso, eu sou umbandista, sou atuante, praticante, e às vezes a rotina do trabalho, tudo, não consigo, às vezes, e uma semana às vezes eu falho, não consigo, e quando eu não tô conectada com o sagrado, tudo fica mais pesado, tudo fica. E aí, quando volta, né? Aí volta a rotina, eu me atento às coisas que eu tenho que fazer, porque a Umbanda, as religiões de matriz africana tem muitos rituais, né? Sim. E não é só você ir lá bater cabeça, o sagrado continua na sua vida, né? Fora da unidade religiosa. Totalmente. Né? Na verdade, é ali que você mostra mesmo se você tá entendendo a sua função lá, porque ali dentro, né, do trabalho é fácil, você bater cabeça, incorporar, tipo, né, fácil assim. Não, tem a prática diária. Mas porque ali você tá sendo um instrumento, mas você ser realmente o instrumento real de fazer as coisas dar certo, enfim, de manter a sua linha, né, de caráter, de dia a dia, tudo, que é aí que você que é a sua prova mesmo, né? Exatamente, porque aí o ambiente é todo propício, é todo preparado, mas e nos desafios no trânsito, no trabalho? E quando eu estou conectada com esse sagrado, cara, eu faço coisas assim, que você fala, caramba, como que eu dou conta de tudo isso? Perfeito. E dá. Sim. E dá. Porque essa é a função primária. Vem uma força que eu só reparo quando eu paro. Assim, quando eu falei, acredito que dei conta de tudo isso. Dei conta de tudo isso, fiz isso, cuidei de meu pai, dei atenção pra minha mãe, relacionamento, trabalho. E foi leve. E foi, né? Foi possível. Você tem um cansaço físico, claro, mas aí você fala, não adianta. Que tem legal, que estar conectada. Você tem que estar conectado. Pra você faz sentido esse conceito, Não, né? Total, da função primária. Total. Enquanto você estiver buscando isso como a premissa, você pode empreender, você pode fazer o que você quiser, você pode exercer todas as suas potencialidades de energia masculina, que você não vai estar em desequilíbrio. Não, porque essa é a função primária. Eu gosto muito desse conceito, eu falo bastante disso. E eu achei fantástico você falar isso, porque
E você fica tão potencializada que minha cabeça fica assim, ó. Dá pra fazer podcast, dá pra fazer mais não sei o quê, dá pra fazer. Eu falei, não, calma, volta. Não é assim também. Você não vai dar conta de tudo isso. Você quer, mas não vai dar conta. Calma, vai aos pouquinhos. Faz muito bem o que você já tem hoje, que é muita coisa. Mas você fica tão energizada. E aí, quando eu não estou, às vezes, né, quando eu vou lá no terreiro, a minha mãe de santo fala, que é minha tia, né? Eu falo, começa a reclamar, ai, porque foi isso? Porque ela olha pra mim, ela olha assim, ela. É que você não tá vindo, né? Por isso que você tá assim. Ela falou, você tá falhando. Aí eu. Fica pesado. Sai da função primária, do feminino saudável, começa a trazer o peso desse desequilíbrio, dessas polaridades. E ela já na hora, assim, ela falou assim, você já percebeu toda vez que você reclama? É porque ou você não veio na escolinha, ou você não veio na sexta, no dia de trabalho. Você tá mantendo suas coisas, suas coisinhas em casa, velhinha, não sei o que, eu. Nossa, semana não deu tempo de eu fazer, ó. Perfeito, então, você é a prova viva de que esse conceito ele se aplica, né? Ô, Thaís, agora uma coisa que eu queria saber antes da gente ir pra reta final, assim, para as pessoas entenderem, quem é tanto homem como mulher que procure pelo seu trabalho. Como que funciona o seu atendimento, né? Em quantas etapas são? Qual é o período que você acredita que você consiga... Você põe o casal assim na frente do outro e vai? Aquela famosa cariação. 1, 2, 3 e... Nesse método, né, nessa abordagem terapêutica, eu atendo pessoas de maneira individual. Então vamos supor, o Fernando tá com problema no relacionamento dele, o parceiro ou a parceira não estão interessados em fazer terapia, não tem problema algum. Os 50% que diz respeito a você, quando você melhora, já cria muita oportunidade para que o outro melhore também, né? Mas quando vem o casal ao mesmo tempo, a abordagem ela é feita individualmente, porque quando a gente faz a regressão de memória, a gente vai para um lugar muito íntimo de cada um, né? Então, a presença do parceiro ou da parceira inibe essa entrega, essa coisa de se entregar para o processo. E depois que a gente entende a causa primária dos sintomas, que via de regra tá lá na relação com pai, mãe ou tutores, aquele padrão de percepção da realidade que foi instalado, ele tende a ser reproduzido. Então, a gente reproduz isso nas outras experiências relacionais. Então, imagina, eu tô aqui com o meu parceiro atual tratando uma questão do meu ex. Então, é delicado, né? Então, a grande vantagem do casal fazer concomitantemente, embora as sessões sejam totalmente individuais, é que como eu estou ouvindo um e ouvindo o outro ao mesmo tempo, eu tenho mais recursos, mais ferramentas para atuar como a mediadora do conflito. Vai trabalhar os dois 50%. Porque toda história tem dois lados, né? Sim. Então, eu ouço uma parte e ouço a outra parte, então eu consigo fazer essa ponte de maneira ética, claro, mas então o meu potencial de contribuição é maior. Se eu trato só uma das partes, eu preciso supor o que vai na cabeça da outra parte, né? Mas o meu protocolo ele é totalmente individualizado. Então, independente de ser em casal ou não, o meu escopo de tratamento ele tem 7 fases ou etapas, só que dentre essas 7 fases são 3 encontros. Por quê? A fase inicial, por exemplo, é uma etapa que eu chamo de conscientização. Então, eu encaminho para as pessoas interessadas quase 2 horas de vídeos que eu mesma gravei. Aí a pessoa compreende o que é e o que deixa de ser a hipnose, a proposta dessa intervenção terapêutica, o papel que ela exerce dentro da experiência, que é o papel de protagonista. Porque se a pessoa chega para fazer regressão de memória com dúvida, será que eu vou ficar inconsciente? Será que eu não vou lembrar? Será que ela vai falar para eu fazer qualquer coisa e eu vou fazer? Então isso não permite que a pessoa se entregue. Sim. Então essa etapa de conscientização ela é muito importante. Aí tem a avaliação, mas os encontros, tá? Tem umas intervenções nessas 7 fases que são feitas à distância, mas os encontros são 3. A avaliação, que no meu caso dura mais ou menos umas 2 horas, onde eu mapeio
o que eu chamo de diálogo interno, o que vai por trás da limitação. Sensações, pensamentos, gatilhos, porque eu preciso disso para, no dia da regressão de memória, conectar a pessoa com aquele sentimento. Perfeito. Aí, depois de mais ou menos uma semana, ela vem para imersão. Essa imersão é a sessão de hipnose clínica propriamente dita, né? Que é quando a gente faz a regressão de memória. Ela dura mais ou menos 4 horas, Nossa. porque é o que a Vanessa falou logo no começo, né? É perfil. Você é daquela pessoa que para tirar os dentes do siso, você vai no dentista e tira um por mês, ou você vai lá e fala, ó, tira tudo de uma vez, vou ficar aqui um tempão de boca aberta, vou sair daqui com a boca inchada, mas vou tomar antibiótico uma vez só e vida que segue. Então, eu tenho esse perfil do tiro, porrada e bomba, né? Então, a imersão dura mais ou menos 4 horas. Então, qual que é o princípio? Eu conecto, primeiro é feita a indução ao estado de transe hipnótico, né, que dá acesso a essas programações do inconsciente, as memórias de longo prazo, e aí conecto a pessoa com aquele sentimento, aqueles pensamentos, aquele ruim, aquela nhaca, né, que é um combo de coisas. E aí, através da conexão com a emoção, através de alguns comandos específicos, é feito a regressão de memória. Então, a pessoa vai achar lá nas primeiras percepções da realidade dela, como, onde, quando e com quem ela se sentiu daquela forma pela primeira vez. Origem mesmo. A origem do sintoma, que é quando aquele padrão de percepção foi baixado como um programa. E aí a gente precisa dessensibilizar tudo aquilo, né? Então aí eu entro com a constelação familiar para botar ordem no sistema familiar de origem, para gerar consciência. Então o trabalho de ressignificação, ele é feito em 2 frentes de trabalho. Primeiro eu resolvo o que precisa ser resolvido com o outro, seja esse outro o pai, a mãe, a avó, ou a professora, o cunhado, e depois a gente vai explorando o imaginário, né, que o inconsciente não difere realidade de imaginação, completar essas experiências da nossa versão mais jovem. Por quê? Uma coisa é hoje eu adulta, por exemplo, entender que minha mãe fez o melhor que ela pôde, que ela também não recebeu afeto e tal. Ok, mãe, compreendo, perdoo, ok. Mas e a Thaisinha pequenininha lá, que precisou se sentir amada? Então, quando eu adulta compreendo os meus pais, abro mão de julgá-los e os aceito e os perdoo, eu não estou invalidando as necessidades que eu criança tive. Não estou olhando para a Thaís pequenininha e falar, viu, pare de mãe, aqui não tem nada a ver isso. Não, a necessidade da nossa versão mais jovem é real. Então, a gente primeiro acha a causa do sintoma, resolve o que precisa resolver com o outro, aí vai a gente adulto levar o recurso emocional para a nossa própria versão mais jovem, ou seja, completar aquela experiência, levar consciência, e aí a gente explora a neuroplasticidade, que é, depois de tudo isso, permitir que a pessoa volte na mesma cena, sendo ela aquela mesma versão dela mais jovem, para ela passar por aquilo mesmo que aconteceu, só que sem acessar aquele sentimento ou de rejeição, ou de medo, porque o cérebro, as memórias, elas são plásticas, né? Então, quando a gente encontra na linha do tempo pelo menos 3 eventos do passado, onde a gente se sentiu dessa determinada maneira que a gente vem se sentindo na vida atual, e a gente ressignifica, e aí reescreve aquilo, né, brincando com o imaginário, permitindo voltar lá, passar por aquilo com um novo ponto de vista, né, dando um novo significado para aquilo, que esse é o conceito de ressignificar, é dar um novo significado. O cérebro, ele desassocia o gatilho, ou seja, a situação, o ambiente, daquele padrão de percepção, através dessa neuroplasticidade. E aí, quando eu tô na minha vida adulta, às vezes tá lá o gatilho e eu não acesso mais aquele estado de medo, ou de vergonha, ou de culpa, ou de insuficiência. Então, quando a gente faz isso de maneira bem assertiva, via de regra é suficiente. Por isso que o escopo ele é tão enxuto, né? A própria proposta da terapia com hipnose é agir na raiz da questão. Então, quando a gente é eficiente, trabalhando em equipe, que é um trabalho em conjunto com o cliente, o paciente, e a gente faz isso da maneira certa,
muita gente nem vem para o retorno. Nossa, né? seria a terceira etapa. Que seria a terceira etapa. Então, no terceiro encontro, eu recebo de novo a pessoa e ela me conta como é que foi esse período, que são 30 dias entre a imersão e o retorno, né? Como é que reverberou para ela, o que ela percebeu que mudou. E muitas vezes eu não faço uma segunda intervenção. Tem gente que nem vem pro retorno, né? Segunda-feira aconteceu isso. A moça, meia hora antes, falou, viu, tá chovendo, vou ter que pegar Uber. Pra quê? Pra eu ir até aí e falar, viu, obrigada, o que você fez por mim, eu vou levar pro resto da vida. Ela falou, tô ótima, não tenho necessidade do retorno. Então, essa é uma proposta mesmo de agir na raiz da questão. Eu costumo falar o seguinte, esse protocolo terapêutico resolve todos os problemas da nossa vida? Não. Mas a proposta é devolver para as pessoas a sensação de estar no controle da própria vida. Perfeito. Então, o que eu ouço as pessoas dizerem é isso. Eu ainda tenho desafios, eu ainda preciso melhorar, mas agora eu sinto que eu estou no controle, que eu reassumi as rédeas da minha vida. Agora eu me sinto forte e empoderado ou empoderada o suficiente para lidar com esses desafios. Então, não resolve a vida da gente, mas devolve essa força, esse poder pessoal para falar, não, eu sou capaz de passar por esses desafios, né? E isso Legal, tem muito isso. a ver com a questão do sistema familiar de origem, né? Porque quando lá na família de origem a nossa criança não ficou no devido lugar de pequeno ou pequena em relação aos pais, ou seja, quando ela achou que ela era responsável por fazer o pai ou a mãe feliz, que ela tinha que mudar o destino dos pais, ou quando ela sentiu pena do pai ou da mãe, coitadinho do meu pai, tudo isso é sair do lugar de pequeno. Quando isso acontece, a gente vai na vida adulta constituir família e a gente não consegue assumir o nosso lugar de adulto. Nossa. A gente tem comportamentos de criança na família atual, porque lá, quando era para ser criança, não fomos, né? A gente foi adulto de maneira compulsória, de maneira precoce. Aí, quando você tem um filho, né, que aí, perante o seu filho, aí você tem que ser o grande, não tem para onde fugir. Agora, você tem um pequeno. Aí vem depressão pós-parto, porque é aquela sensação de sobrecarga. Eu não suporto, não aguento mais ser grande. Não é porque o filho nasceu agora, mas é porque inconscientemente a gente está fora do nosso lugar de lá de trás, está sendo grande quando não era para ser, quando era para ser o pequeno. Uma criança, né? Então, por que a constelação e a regressão de memória, elas combinam tão bem? Porque ressignificar a causa do sintoma pelo ponto de vista das relações familiares é devolver para as nossas versões mais jovens ou para a nossa criança interior o devido lugar dela, de força e poder lá no sistema de origem. E quando a gente faz isso inconscientemente ou como uma consequência, Automático. Indiretamente, a maneira como a gente se posiciona hoje vai mudando. Reflete no hoje. Traz uma força muito grande. Quando eu entendo que eu não sou responsável pelo destino dos meus pais, aí parece que o meu caminho se abre. Eu falo, agora eu posso escrever a minha própria história, né? Então isso traz muita força. As pessoas que passam comigo às vezes vão porque, como a gente brincou, né? Tô com fobia de avião, fobia de elevador. E aí depois de anos eu ouço feedbacks das pessoas falando assim de contribuição que elas nem imaginavam. Por exemplo, nossa, depois que eu fiz hipnoterapia eu nunca mais tive infecção de urina. Olha que coisa. Então, olha, depois que eu passei com você, meu dentista falou que eu não tenho mais bruxismo. Então, assim, contribuições que as pessoas nem imaginavam, porque é um trabalho muito profundo, realmente, né? Não importa o que te leva até essa intervenção terapêutica, a contribuição que ela deixa reverbera, assim, por muitos anos em várias áreas da vida. Muito legal. Nossa, muito bom, hein? 10 minutinhos, vamos para a reta final, infelizmente. Não tinha mais pergunta, mas tá bom. Nossa, ficaram umas 2 horas eu aqui. Eu também, mas tá muito bom, o café tá muito bom. Nossa, curioso, quiser até complementar para ela, por causa do ar. Aceito. Bom, antes da gente ir para nossas perguntinhas finais aqui do Pod Café, a gente queria que você passasse para o pessoal o seu contato, né? E falasse um pouquinho dos seus planos futuros. A gente está, né, no final do ano aí.
Se você tem alguma meta para o ano que vem, alguma coisa que você queira fazer de diferente, como que estão os Sim. seus próximos passos aí? Maravilha, obrigada pela oportunidade de falar sobre os meus planos para o futuro. Bom, minha principal mídia social hoje é o Instagram, o meu arroba é Thaís Bueno, com H, _ A terapeuta. gente vai marcar aqui embaixo. Tenho um canal no YouTube também. Essa etapa de conscientização, que eu falei que são vídeos que explicam a proposta dessa terapia, tá tudo lá no YouTube, tem uma playlist lá, então é um conteúdo gratuito, qualquer pessoa pode assistir a etapa 1 para saber se faz sentido ou não. No YouTube tá como? Thaís Bueno, terapeuta. Thaís Bueno, tá. Isso. Ok. E os meus planos para o futuro, Fê, eu tenho um plano que é de médio, na verdade, de curto prazo, que já está nos finalmente, que é uma forma, um método que eu estou desenvolvendo de conseguir levar essa contribuição para um maior número de pessoas. A experiência da regressão de memória, ela é muito intimista, ela é muito particular de cada um, mas a ressignificação, pelo ponto de vista das leis sistêmicas, a gente consegue gerar consciência independente do sintoma. Então, eu estou terminando de formatar uma masterclass, na verdade, um infoproduto, que o princípio dele é trazer clareza acerca das dinâmicas que a gente inconscientemente estabelece dentro do sistema familiar de origem, que faz a gente manifestar sintoma lá na frente. Então, independente da experiência individual de cada um, eu estou finalizando esse trabalho através das dinâmicas que a gente não deve entrar, porque se entrar, vai ter problema lá na frente, Sim. conseguir expandir essa contribuição e tornar isso acessível para um número maior de pessoas, né? Através do perpétuo nas redes sociais, né? E um plano para um futuro de médio prazo também já está em andamento, mas é mais complexo porque envolve certificação do MEC, é ter o meu curso de formação de hipnoterapeuta sistêmico. Bacana. Eu estou criando isso também para formar outras pessoas, para que outras pessoas também possam conduzir um atendimento individual da maneira como eu conduzo hoje, porque eu acho que essa seria a maneira mais significativa de expandir Alcançar o maior número de pessoas. o meu legado, digamos assim, né? Hoje não tem como eu falar que o meu protocolo é de hipnose clássica, ou de hipnose ericksoniana, ou de constelação familiar, ou de PNL, porque é um bem bolado de coisas que ficou muito à minha cara, sabe? Um mix, né? Então, o meu plano de médio prazo é ter pessoas formadas por mim, podendo atender da maneira como eu atendo hoje. Legal. Muito bom. Eu me lembro o filme, Muito bom. a série Uma Linda Mulher. Já assistiu? Sim, uma linda ou Uma uma Mulher nova? não, Uma Nova Mulher. Uma nova mulher, que fala sobre a constelação. Lindo, recomendo. Tá na segunda temporada, né? Uhum. Eu maratonei. Ai, que legal. Thaís, a gente tem aqui no nosso... Em grupo, né? A gente tem aqui no nosso Pod Café umas 2 perguntas que a gente faz pra todo mundo, né, Van? A respeito de café, tá? Não bate-bola. Um bate-bola, jogo rápido, como eu brinco, né? Plagiando aí nossa Maíra Gabriela. E são relacionadas a café. A primeira é em relação à memória afetiva, né? A gente tá falando tanto de buscar coisas do passado, né? Então eu queria saber de você, quando você pensa no aroma, no ambiente, no tema café, qual a memória afetiva que te traz? Essa pergunta é muito boa, hein? Primeiro porque eu sou cafezeira nata. Somos. Vou ter que falar de algo muito intimista agora. Eu estou no meu 3º relacionamento, né? Eu tenho 2 divórcios no meu currículo, aprendi muito com os erros. Acho que por isso também esse nicho de relacionamentos, né? Perfeito. Que a gente aprende muito com os erros. No meu núcleo familiar de origem, minha mãe sempre fazia o café. Então, quando eu acordava, eu já acordava com um cheirinho de café. Então, aquela sensação de ser cuidada. Nos meus 2 casamentos que eu tive, eu inverti papel ali com os meus ex-companheiros e eu sempre fui essa pessoa que cuidou. Eu sempre fui mãe dos meus parceiros, né? Por confundir esses lugares, por não enxergar a ordem antes do amor. E hoje eu tô nesse
terceiro relacionamento muito feliz e é a primeira vez que eu estou num relacionamento onde o meu parceiro acorda antes de mim e quando eu desperto eu sinto o cheirinho do café. Então eu tenho memórias afetivas atuais que me remetem a esse lugar de merecimento, de receber, né? Que dentro da minha história de autoconhecimento, eu tinha essa dificuldade em receber. Eu queria cuidar, doar, entregar muito mais do que recebia, né? Então, para mim, acordar e sentir que tem um cheirinho de café me remete a isso. Alguém já está provendo, alguém já está cuidando. Eu mereço receber esse cuidado, como a Thaisinha recebia lá atrás. Muito bom, excelente. Fiz um link com o tema. Verdade. E a segunda pergunta é se você tivesse um dia de folga, que a gente sabe que você trabalha bastante, mas você fala, vou tirar um dia inteiro para mim, um dia sabático, e você pudesse sentar, que nem a gente está aqui agora, numa tarde livre, um dia livre, com qualquer pessoa, seja um conhecido, alguém que já partiu, alguém famoso, alguma referência para você, para bater um papo durante o dia inteiro sobre um tema que você quiser, tomando um cafezinho. Entendi. Quem você chamaria para essa conversa? Fê, eu tenho essa resposta pronta já, porque é um sonho real meu. Eu teria um dia com Milton Erickson. Milton Erickson é o criador da hipnose ericksoniana. É uma mente, assim, fantástica, um cara que teve uma história de vida muito interessante. Ele foi acometido pela poliomielite, numa época em que não existia vacina, ficou com o corpo todo paralisado e, naturalmente, sem nenhum insight externo, ele usou o poder da mente dele e ele conseguiu não só sobreviver à polio, como ele recuperou quase todos os movimentos do corpo dele através do poder da mente. E ele fez isso aos 17 anos de idade, morando no sítio, sem acesso a informação alguma. E ele criou toda a linha da hipnose ericksoniana que se vale da linguagem indireta. Esse cara, para mim, é um gênio. Tanto é que ele é uma das mentes que foi modelada pela PNL, né? Assim, é uma referência. E usar de uma grande dificuldade, ele passou por uma dor, foi desenganado pela ciência. Então, ele é a prova viva de que a nossa mente tem um poder, assim, absurdo, fantástico. Milton Erickson Nossa, eu sou fã dele. Nossa, eu lembrei do filme Nada a Ver, né? Kill Bill, você já assistiu? Já. Que ela sai da cama com o poder da mente, que ela tá... Gente, eu sempre tive... Engraçado, né? Me lembrou o filme. Mas uma das cenas que mais me marcou no filme, de todas as mortandade que tem no filme... O filme é meio pesadinho. É pesado, Mas ela se recupera, ela tá na cama, também em coma, ela volta do coma e ela consegue recuperar todos os movimentos com o poder da mente. Gente, ela é uma assassina profissional, mas ela teve técnicas Sim. de mente, não sei o que, porque tem uma linha japonesa, enfim. Certo. E ela tem esse poder da mente e ela sai da cama e vai atrás dos assassinos dela entendi. e matam todos, né? Então esse é o filme. Interessante. Mas é o poder da mente. E eu tenho isso gravado muito, assim, porque eu tenho muito isso. Eu falo, cara, não, eu não vou sentir dor, eu não vou, não sei o que lá. Às vezes eu tô com vontade de fazer xixi. Não vou fazer xixi agora porque não dá. Sabe, assim, eu fico forçando a minha mente, pensando, não, isso daí não vai me dominar. Vai ser na hora que eu quero, sabe? Sori, né? Muito poderoso, tem muito poder nessa cachola. Muito. Então eu sou uma entusiasta. Eu não tenho essa potência dele, humana. mas eu fico me exercitando a ter, porque eu acho que a gente tem. Eu realmente acredito nisso. Então eu fico, às vezes não dá certo, às vezes eu tenho que correr pro banheiro e fazer xixi, mas sim. Mas é um exemplo. É um exemplo, né? Mas eu acredito muito nisso, assim. Maravilha. Muito legal. Bom, nossa lembrancinha pra encerrar. Eu super agradecer você ter aceito o convite. Uma lembrancinha do nosso podcast. Amei. De Ágata, que gracinha. Uma lembrancinha pra você lembrar desse papo dessa manhã com a gente. Obrigada a quem tiver assistido. Obrigada, gente, pela oportunidade, muito bom. por esse canal, por essa abertura. E fico à disposição para ajudar quem sentir no coração, assim poderá também assumir as rédeas da própria vida. Maravilhoso. Com certeza, isso aí. Em brinde, Vamos terminar com o nosso famoso brinde. Vamos. Obrigado ao Espaço Lima, Caião de novo, todo mundo. Muito obrigada. E até a próxima. Até. Pode café. Pode café. Jogando pro universo, hein?